Boa noite, irmãos. Shalom para todos. Que bom estar aqui em casa. Vieram não, pastor. Mas eu insisti. Que bom estar aqui em casa de novo. Sinto falta muito daqui de vocês. Vocês são muito preciosos para mim, meus irmãos. Os irmãos pediram para dar um aviso. Eu não sei se na hora que você entrou, do lado de lá estava o irmão Henrique Cruz e do outro lado estava o pastor Neemias. E ele estava fazendo uma pergunta, e é se todos vocês fazem parte aqui do grupo do WhatsApp da igreja. Tem alguém que não faz parte ainda? Todo mundo faz parte, glória a Deus. Você, Vitor, faz parte não? Você pode procurar o Henrique Cruz ou o pastor Neemias, vai pegar seu telefone. Você tem vontade de fazer parte do grupo? Quer? Nem pergunta, né? Se tem vontade, já quer colocar logo. Mas é porque nós queremos fazer com que os irmãos estejam cada vez mais conscientes das coisas que a gente tem planejado para a igreja, das coisas que a gente tem tentado fazer para te envolver mais ainda, né, para que você possa participar. É muito precioso para nós, né? Pelo menos para mim, todas as pessoas que pisam aqui nessa igreja, eles se sintam à vontade, se sintam acolhidos, se sintam envolvidos, né? Já peço perdão desde já, talvez, que eu estou igual o pastor Giovanni hoje de manhã, né? se nós talvez demoramos muito para tomar essa iniciativa agora, mas a gente está aprendendo, irmão, né? A nossa demora em tomar essa decisão não anula o nosso amor uns pelos outros. Então, que você se sinta amado, fazendo parte do grupo dessa igreja também, beleza? Quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Não é não, dona Ana? Ei, Deus é bom demais. O título da mensagem não, mas a mensagem que eu gostaria de compartilhar, talvez a ideia da mensagem, ela já está estampada aqui no meu peito. Eu vim com essa camisa de maneira proposital. Deus é bom. Deus é bom. E não é simplesmente uma falácia, não é uma coisa que a gente talvez cita por citar, ou pessoas citam por citar. Isso aqui é uma realidade na minha vida. Isso é uma realidade na minha vida, desde sempre. Mas eu fiquei consciente mais ainda no dia 10/5/2010. Quando a bondade do Senhor me constrangeu e me conduziu até o arrependimento, eu pude ter acesso à pessoa de Deus. Desde aquele dia eu tenho pensado em uma coisa. Eu queria que os irmãos colocassem ali. Eles me perguntaram qual que é o título da mensagem. Eu falei assim, então o título da mensagem é Atropelado pelas Bênçãos de Deus. Eu estou me sentindo desse jeito, irmão. Já tem dias que eu estou assim. Talvez as últimas notícias ficaram talvez mais claro, né? Mas antes dessas notícias chegarem, eu estou me sentindo assim já faz um bom tempo. Eu me lembro quando o pastor Larry, ele falava que ele ia pregar e ele abria o texto da palavra de Deus em Deuteronômio capítulo 28, que diz o seguinte: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e tiveres o cuidado de cumprir tudo quanto nele está escrito, virão sobre ti todas essas bênçãos. Mas eu tenho pensado que as bênçãos, elas não estão só vindo sobre mim, elas estão me atropelando. Eu estou sendo atropelado. E eu quero motivar você, talvez que não tem essa mente, ou talvez nunca pensou nisso, ou talvez está passando por alguns problemas, algumas dificuldades, turbulências internas, turbulências externas. Eu quero te convidar hoje a mudar a sua visão, a olhar para a bondade de Deus. Você vai se sentir igual a mim. Sabe por quê? Porque o mundo está aí,
Jesus falou que vai piorar. Nesse exato momento, tem pessoas morrendo de diversas situações, tem famílias sendo destruídas. E o fundamento dessa destruição é o egoísmo. É a semente que Satanás tem plantado no coração dos seres humanos, em olhar para si e não para Deus. Essa é a raiz de toda a destruição, de tantos problemas. Talvez você está envolvido, não é, o motivo não é você, talvez o egoísmo o causador pode ser você. Mas talvez não é, e você está participando, e você está vendo, você está sendo envolvido em situações. E o mundo está aí. O índice de divórcio está aumentando. As pessoas, depois da pandemia, continuam morrendo de assassinato, de doenças. As coisas estão acontecendo, indo de mal a pior para uns. Mas como dizia um cantor de rap, ele falando sobre a graça, ele dizia: a graça da garça, a arte de viver em meia lama sem sujar as vestes. No meio de tanto caos, eu quero dar um testemunho pessoal para vocês. Eu estou me sentindo atropelado pelas bênçãos de Deus. Eu queria que você se sentisse assim também. Que você olhasse para a bondade de Deus. Hoje, pensasse aí um pouquinho, cara. Eu gosto de pensar na bondade de Deus, na nossa capacidade de respirar. Porque é a manifestação da misericórdia de Deus. A torneira do oxigênio está aberta. E Deus podia fechar agora. E Ele se sentiria a pessoa mais feliz do universo sem você. Ele carrega toda a plenitude nele. Mas Ele não fecha a torneira do oxigênio. Por quê? Porque a sua misericórdia se manifesta. E é a evidência de que Ele deseja compartilhar a sua plenitude comigo e com você, em meio ao caos. Então, olha que privilégio. Eu me sinto privilegiado de estar aqui na igreja. Hoje, meu filho, ele tirou minha atenção de manhã. E quando o pastor Manassés começou a contar sobre a ilustração do cara na cadeia, da pessoa na cadeia, eu falei: esse cara sou eu. Porque eu já estive lá também. E foi lá dentro que Deus mudou minha visão. Eu fui constrangido pela bondade de Deus num lugar totalmente inóspito. Um lugar que não apresenta boas condições de moradia. Eu estava lá. Eu sei o que é estar lá. Eu sei o que é a pressão de estar lá. Mas eu sei também os motivos pelo qual fui parar lá e eu não posso ignorar. Os motivos pelos quais eu fui levado para lá, eles foram estampados no meu rosto em Lamentações 3,39. De que, pois, se queixa o homem vivente? Queixa-se cada um dos seus próprios pecados. E graças a Deus eu pude ver isso. Que logo depois veio o Salmo 119, versículo 71. Foi-me bom ter sido afligido, para que eu aprendesse a sua lei. Quando ele falou daquele jovem lá, ou daquela jovem que estava preso, mas a visão dela era diferente, eu consegui perceber isso depois do dia 10/5/2010, já fazia 13 anos, já fazia 3 meses que eu estava preso. Foi quando um missionário, eu não sei o nome, eu acho que ele era cearense por causa da anatomia da cabeça. Eu acho. Mas aquele cara, eu penso que num dia de quarta-feira, às 2h mais ou menos, ele entrou lá dentro daquele complexo, levantou a sua voz e falou: quem deseja transformação em Cristo Jesus? Eu falei: eu. E eu quero dizer para vocês, Daniel, chegar o microfone aqui. E eu quero dizer para vocês que a minha vida nunca mais foi igual. Nunca mais. E eu estou contando isso aqui para vocês, eu tenho a mesma sensação, parece que Paulo tinha. Em diversas vezes no livro de Atos, Paulo conta a história da conversão dele como se fosse ontem, e estou contando para vocês, parece que foi ontem. E eu sou muito agradecido a uma pessoa que está aqui, e assim, tendo a oportunidade de honrar, né?
O Evangelho ensinou isso muita gente. Eu quero honrar a senhora, mãe. Eu me lembro às vezes que eu chegava em casa muito doido. E aí a sensação que eu tinha era que tinha alguma coisa dentro do meu quarto. Você já teve isso? Às vezes você está andando, você tem ruim, gente. Parece que tem. Quem Deus Pai, isso mesmo. Sangue, fogo e labareda de fumaça. Mas quando eu abri os meus olhos, era minha mãe acariciando a minha cabeça e orando por mim. E teve um dia que ela da janela lavando louça, ela chorando, apontou o dedo para mim e fez assim: Psiu. Eu te perco para Jesus, mas não te perco para o diabo não, hein? Aquilo foi muito profético, cara. Foi muito profético. Porque na hora que aquele cara falou aquilo lá dentro da cadeia, as cenas da minha mãe, do pastor Cacá, do meu irmão, e muita gente assim, veio na minha cabeça, cara. E Deus foi fundamentando a bondade dele no meu coração, cara. Eu me senti tão constrangido, tão constrangido, tão constrangido. Eu falei, cara, eu vou. E eu vou falar para vocês, eu não sinto arrependimento nenhum de ter entregado a minha vida para Jesus. Eu tenho um privilégio. Eu não gosto de esconder. Eu não gosto. Eu quero. Hoje eu estava fazendo um post no Instagram e me deu vontade de postar uma música por causa da frase associada com o que eu gostaria de comunicar. Mas o autor não era cristão. Eu falei, então não vou colocar não, porque vai passar uma outra mensagem e essa eu não quero passar. Então, por mais que algumas músicas sejam sem graça, a graça é manifestada, pelo menos para mim, no entendimento correto daquilo que eu sou e daquilo que eu estou sendo projetado para ser. Eu sou muito satisfeito. Eu me sinto atropelado pelas bênçãos de Deus. Presta atenção nesse texto. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andávamos no passado, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, estando nós mortos nas nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou. E com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Deus fez isso para mostrar, nos tempos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, os quais Deus de antemão preparou que andássemos nela. O pastor Giovanni me convidou para dar um testemunho da minha viagem para o Japão. Para quem não sabe, eu tive alguns dias atrás no Japão e eu fui participar de uma competição de jiu-jitsu. Mas assim, seria impossível eu compartilhar alguma coisa do Japão se eu não tivesse falado disso aqui para vocês um pouquinho. Porque a razão do meu movimento em missões, do meu movimento como missionário, do meu envolvimento com jiu-jitsu, do meu envolvimento com a igreja, do meu envolvimento com gente, do meu envolvimento com tudo que eu estou envolvido, foi porque Jesus salvou a minha alma do pecado. E se não for por causa disso todo o movimento, eu já falei para Deus, tira.
Porque eu prefiro ficar com o Senhor do que me perder no meio de tantas coisas. O pastor Giovanni me fez uma pergunta: e aí, Tiago, como é que está esse negócio, a projeção e tal? Mudou seus planos? Eu falei: não. Mexe com você? Não. Eu falei para ele: eu não sei o que vai ser daqui para frente, mas eu consigo montar o quebra-cabeça do que já passou. E eu me sinto muito satisfeito em só servir a Jesus em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa. Isso é uma realidade para mim. Se é perceptível a vocês, eu não sei. Mas para mim é assim, é simples assim. E ao mesmo tempo que é simples, é altamente poderoso, porque é uma convicção pessoal que eu carrego dentro de mim, e só eu posso deixar ela sair, ou posso fazer ela cada vez queimar dentro de mim. Então seria impossível falar do Japão, porque tem coisas que estão acontecendo comigo, inclusive a saída para o Japão, que eu sei que é só por causa da minha proximidade com o Evangelho. Não tem outro motivo. Eu não consigo enxergar isso em mim. Eu não pensaria em fazer tais coisas, eu não pensaria talvez em me envolver ou entrar, ou desejar tanto fazer certas coisas, se não fosse por causa do Evangelho. Essa coisa que Deus preparou de antemão, eu não sabia, mas eu estou descobrindo, está ficando claro. E talvez você se pergunta: poxa, eu vou ficar aqui sentado até que dia? Ou eu vou ficar cumprimentando os outros na porta até que dia? Eu vou vir aqui até que dia? Meu amigo, graças a Deus você está vindo e está aí fazendo o que você está fazendo, porque algumas coisas você vai começar a descobrir. Se você não tivesse aí, você não ia descobrir. Está precisando de professor, vou dar aula, não tem aptidão nenhuma, eu não sei lidar com criança, meu irmão, mas se envolve, porque no meio do caminho você vai descobrir. E talvez é lá que Deus vai olhar no seu coração, o desejo mesmo de fazer alguma coisa. Quando você não vê nada em você, mas você se envolve, o Espírito de Deus desce sobre você e o poder é derramado, que você vai fazer coisas que talvez ninguém vai fazer. O poder de Deus vem sobre nós para nós fazermos coisas que o ser humano não consegue explicar. Os caras estão orando, o Espírito de Deus vem, ele começa a anunciar, e gente de um monte de idioma começa a entender. Daqui a pouco vão todo mundo pregar, cada um num cantinho, e chega num cantinho, ganha uma multidão de gente. Talvez os caras ficaram anos falando e ninguém se converteu, mas numa determinada hora eles falaram e 3.000 se converteram. Então você não consegue descobrir se você não estiver envolvido. E isso fica muito mais claro para mim hoje. Eu não tinha noção do que eu poderia fazer, ou o que eu poderia oferecer para Deus, naquele dia que eu me converti. E eu vivia com o lema: eu não tenho nada a perder mesmo. Mas quando eu olho para trás hoje, eu falo: cara, eu tenho muita coisa a perder, porque a confiança de Deus sobre mim está sendo uma coisa que está me constrangendo demais. Literalmente um vagabundo, um marginal, um pecador, um inimigo de Deus. Agora eu tenho a oportunidade de representar Deus, cara. Isso é muito chique. É muito chique o negócio desse, cara. Os caras falam que o Evangelho é palha. Eu vou falar: você palha é você que não entendeu o que é Evangelho. Se você entender o que é Evangelho, você vai pensar: cara, eu sou um representante de Deus. Eu sou um representante de Deus em qualquer lugar, cara. Isso é um privilégio. Sabe aquela coisa que te dá prazer assim? Você fala: caraca, não tem? O Evangelho é para ser assim com a gente, cara. Quando a Bíblia descreve que Enoque andou com Deus, você acha que Enoque andou com Deus de qualquer jeito, para Deus levar ele para perto dele? Tem um pregador que diz assim, que o Enoque andar com Deus não foi o que uma criança caracterizou quando o pai dela chamou ela: só, minha filha, você tem que ir para a aula de piano. Ela: aula de piano, minha filha. Ela: falta 5 minutos. Ela chega na aula de piano e ela está lá: minha filha, está acabando a aula de piano. Ela: não vê a hora de acabar logo.
o pregador disse, isso não foi o que aconteceu com Enoque andando com Deus. O que aconteceu com Enoque andando com Deus foi quando um pai chegou para a filha e falou, filha, chegou a hora de ir para a aula de piano. E ela chegou na aula de piano. E eu aqui não estou tentando romantizar para tentar te impressionar, é só olhar para a Bíblia, você vai ver o que os homens passaram com prazer. Você já tomou chibatada cantando, louvando? Então olha para a vida desses caras, os caras estão tomando chibatada e cantando. O pastor Neemias estava rindo aqui, será que ele está tomando chibatada? Mas é muito impactante, cara. O cara recebe um monte de pedrada para sair da cidade e não pregar. Ele só percebe que a galera saiu de perto, bate a poeira e volta e vai pregar de novo. Tem que ser muito Jesus freaks para poder. Estou arriscando o inglês agora, pastor. O pessoal, você é muito doido, você fala tudo errado. Eu falei, quero ser doido mesmo. Normal que eu não quero ser mais. Então, você olha para homens como esse e fica, cara, o evangelho tem que ser mais do que aquela coisa religiosa de bater palma. Tem que ser guerra dentro do nosso interior mesmo, por valores. Emocionalmente, hoje eu queria ficar na minha cama. Mas eu falei, Deus, eu quero ir para a igreja, eu quero estar aqui. Aí eu tive que levar meu filho em casa e falei assim, o papai precisa de Deus. O coração do papai é mau sem Deus, então eu preciso que você me deixe prestar atenção lá no culto, porque se eu não estiver prestando atenção no culto, eu não consigo ser pai, eu não consigo ser irmão, eu não consigo ser amigo, eu não consigo ser nada. Mas é porque é bom, cara. Nós precisamos levantar essa bandeira da alegria de ser crente. Eu sou crente, cara. Eu quero esconder que sou crente, não. Estou nem aí, meu irmão. Chegou lá no meio do campeonato no Japão, um monte de gente, levanta a mão, o negão, Jesus! Meu Deus, até inglês, ué. E eu acho que é por causa dessas posturas que Deus acaba honrando a gente. Você não precisa ter dinheiro em si para honrar a Deus, você precisa ter seu coração. Depois que você tem seu coração, Deus começa a te moldar, vai te preparando. Vai te dando um pouquinho, vai te dando mais, vai te dando, vai te dando, vai te dando. Estou falando para você, Deus está me dando tanta coisa, cara. Coisas mesmo, mas principalmente a capacidade de enxergar um pouquinho mais sobre mim, porque voluntariamente eu preciso tirar aquilo que eu entendo que eu posso tirar para receber um pouquinho mais de Deus. Então Deus é bom. A primeira bênção que você tem que perceber na sua vida, sendo um atropelado, é a bênção de não ter mais o pecado como o Senhor da sua vida. Você vai começar a se sentir atropelado quando você perceber que a bondade de Deus, ela se manifestou com a graça do Senhor Jesus na cruz para tirar o pecado da sua vida, porque isso aí impede você de acessar as regiões celestiais. O pecado vai impedir você de acessar as regiões celestiais. E quando você tira o pecado, Deus começa a te dar meios de ter acesso. Um dos meios não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, a palavra designar, eu vos designei, eu vos comissionei, eu vos designei, ela sai de um contexto de onde uma pessoa ela é levantada e colocada em um posto, e tudo que essa pessoa precisa para desenvolver bem esse posto, ela já tem. Então você foi designado a ocupar um posto de ministro do Evangelho, nós fomos designados. Nós precisamos assumir essa postura, das pessoas conseguirem identificar, olhando para você, você é crente, né? Sou. Você tem algum envolvimento com Deus, não tem? Tenho. Você fala diferente. Quando todo mundo quer fazer errado, você quer fazer o certo. No momento de dificuldade, você fica rindo. Você está cheio de problema, está rindo. Um monte de coisa vindo sobre você e você está feliz, você nunca fica triste.
Aí as oportunidades evangelísticas começam a chegar, né, não, Vavá? Então as pessoas têm que olhar para nós e só quando o pecado é removido, você assume a posição de um designado e agora você começa a acessar tudo quanto pedis ao Pai. Crendo, isso é como se fosse um cheque assinado por Deus, você determina o valor do que você precisa. Então o que você precisa, cara, para viver uma vida intensa, flamejante, para Deus, para todo mundo ver que você é crente? Porque ser igreja é representar Deus. O que você precisa? Vem na sua cabeça, o que você precisa? Pensa e escreve. Se tu que está escrevendo, o que você precisa? Porque você é um designado. Eu sou um designado, nós somos designados. Por mais que você não esteja na postura, a Bíblia fala que Deus te preparou para boas obras. Se você não está fazendo, algumas coisas precisam ser removidas. Mas se você quer fazer, você pode fazer o pedido agora, você vai receber. Você vai receber, eu me lembro. Quando eles falaram que eu tinha um certo, tinha até um raio aqui também, o Mestre Siri, quando ele veio, começou o Mestre Siri, né? O Wendel Lopes, gente, o irmão, a gente chama ele de Mestre Siri. Quando ele veio, começou o projeto aqui e tal, nós começamos o jiu-jitsu com ele. Eu nunca imaginava fazer jiu-jitsu. Mas ele, né, dava o kimono, muitas doações começaram a chegar, dava um kimono, paga uma mensalidade. Eu sei que teve coisas que ele pagou, eu nem gosto de falar não, para ele me cobrar, tem que pagar depois. Mas eu sei que ele fez muita coisa pela gente, não só por mim, tem muita gente sentada aqui, ó, que eu acredito que Deus olha para o que está acontecendo com a gente, num olhar de projeção tão grande, que você não consegue compreender agora, mas no meio do caminho as coisas vão ficando claras. Eu também não consigo compreender tudo. Mas ele veio, fez o projeto, começamos a competir, o projeto alcançou um destaque, e eu vou falar para você, eu tenho certeza absoluta que Deus abençoou o nosso projeto de jiu-jitsu por causa da igreja. Eu tenho certeza. Tenho certeza. A força, eu tenho pensado demais nisso, sabe o quê? A força está na igreja. Depois que o pecado é removido, e você assume a postura de um designado, uma das coisas que você começa a acessar, para ser esse tipo de crente que o mundo precisa ver, são as pessoas. E quando eu falo, logicamente, talvez outra pessoa falaria sobre buscar a Deus. Quando você assume a postura de um designado, buscar a Deus é uma coisa natural. Mas salta aos meus olhos de uma maneira diferente toda vez as pessoas, cara. As pessoas são, cara, ferramenta de Deus para te ajudar. É alguém que fala de você para alguém. É alguém que cita o seu nome para uma outra pessoa, é alguém que te ajuda, é alguém que estende a mão, alguém que te recebe na casa, é alguém que lê um versículo para você, é alguém que anda junto com você e você nem sabe, está orando por você há muito tempo. Mas as pessoas, elas são as ferramentas de Deus, cara, para nos ajudar. Nós somos construídos pelas pessoas e eu sou muito agradecido às pessoas. Eu tenho até que tomar cuidado na hora de falar para não soar como uma idolatria às pessoas, né? Mas depois de Deus, eu sou um homem muito ajudado. Eu sou um homem muito ajudado. Recentemente fiz uma cirurgia para me deixar mais gato. Aqui a doutora Ana, o Wesley, a dona Eliane, me ajudaram. A igreja está sentada aqui do meu lado todo domingo, sábado, está aqui, ó. Então não despreza a capacidade que as pessoas têm de te ajudar. É quem menos você espera. Esses são os que te ajudam. Eu nunca esperei o governo do Espírito Santo me ajudar do jeito que as coisas estão, né? Mas o governo, meu irmão, foi o corvo de Deus para trazer a passagem para mim. E sabe para onde eu fui parar? Fui parar lá no Japão, meu irmão. Que trem chique, né?
Meu irmão, só Deus mesmo para fazer um negócio desse. Nem sei o nome de quem assinou o papel para liberar a massagem, mas graças a Deus pela vida dessa pessoa. Olhou meu nome lá, vamos liberar o negão para ir. O negão, oh, where are you from? I'm from. Moleque, eu gastei demais, viu? Tudo aqui que estava travado. Oh, my name is James Pashnall. Oh, falei isso não. Meu nome é Tiago. Foi muito engraçado, gente. Meu nome é James. Jovem, eu estava nojento, jovem. Conversei com um canadense, mexicano. Comprei café, fui sozinho. Falei, esse povo querendo internet. Saí de casa, fui correr, Só mirei uma reta, falei, não posso errar o caminho. Fui correndo, voltei, passei no Starbucks. Vem, jovem, Starbucks. A única coisa que eu sabia fazer, meu irmão, quando eu estava no mundo, era fumar maconha. O nome Starbucks é muito chique para mim, cara. Cheguei lá, no speak English, brasileiro. Não speak. Coffee, hot. Tinha ice e hot. É esse aqui, ó. Um monte de potinho. Esse aqui, ela. Brasil, fight champions. Ela, very strong. Coffee. Irmão, igual um doido no meio da rua. Não tô nem aí, meu irmão. Só sei que sabe o que eu fiz? Saí de lá de dentro com o meu café. Sabe por quê? O sorriso é linguagem universal, meu irmão. É gente como a gente. Sorriu, fez assim, ó. Quase que eu fiquei igual um calango. Eu tenho até que segurar minha cabeça. Eu tô andando só assim, ó. Tudo é. Fiquei num hotel lá muito legal. Um hotel top. Tudo muito bom, cara. Para quem não teve nada. Qualquer coisa que chega, meu, você fica muito feliz. Né? Para quem era pecador, essas oportunidades, pelo menos elas parece que fazem com que a bondade de Deus entranhe cada vez mais no meu ser, cara. Na hora que a vontade de reclamar vem, você fala, sou miserável, você não tinha nada. Você não tinha nada. Aí cria um dentinho que é modelo, pastor. Que é modelo. Vai cair isso aí também, você ficar seu banguelo, nojento. Depois você vai procurar SDC a cobra lá para colocar uma dentadura quando você... meu irmão. Mas isso é muito bom. Né? E aí fui para o campeonato. Meu irmão, é oração atrás de oração. Senhor Jesus, me dá estratégia, Pai. Aí você lembra de Davi, Senhor, por trás das amoreiras, por lá. Aonde, Deus? Me faz enxergar a primeira luta, 140 quilos. Você acha que os japoneses são pequenininhos? Tem uns que são grandão. Primeira luta, segunda luta, terceira luta, achei que eu ia perder, cara, muita coisa na cabeça, Deus. O que o senhor achar que vai glorificar o senhor, não sei, talvez a pessoa está orando também, né? Não sei o que o senhor está fazendo aqui no Japão. Mas graças a Deus, ó, trouxe a vitória para nós. Aí. Top, né? Se fosse de ouro, hein, jovem? Nós ia dar uma alavancada em missões agora. Mas foi muito legal, eu tive a oportunidade de fazer o que eu sempre fiz. E um detalhe que eu gostei muito. Assim, muitas pessoas resolveram me ajudar para ir, né? Patrocínio, muita coisa. Quando eu estava saindo de casa, eu coloquei o kimono do patrocínio. Tem a marca do patrocínio aqui, né? Mas aí veio uma coisa muito forte na minha cabeça. Essa não é sua marca. A sua marca está no outro kimono. E aí eu enchi a mala, ficou pesadona. Porque no outro kimono eu tenho escrito assim, Jesus é o caminho. E eu só peguei a medalha e tirei a foto com a marca, mas eu lutei com a minha armadura. Jesus é o caminho. Você pode falar bem assim, ó Tiago, você é cheio de enigma, né? Então, esses enigmas fundamentam a minha fé.
Eu sei que não sou eu. Porque muita coisa pode acontecer, você pega uma gripe, pega uma coisa, graças a Deus, nem uma gripe, nem nada, só tomei um baculejo da polícia, jovem. Você vê eu parecendo um milionário, jovem? E aí eles pegaram o creme, jovem. Meu creme, jovem, pretinho sem creme fica cinza. Pegaram meu creme, jovem. Mas assim, tá lá com as pessoas, eu fui com mais 4 atletas, né, o líder da nossa equipe, o Tiago Oliveira, a Letícia e a Juliana. E uma das coisas que mais me marcou foi o que eles falaram sobre mim. E eu falava assim, dos pecadores sou o pior. Mas o que eles falaram sobre mim me deu assim, mais certeza de que é possível a gente ser Jesus na vida das pessoas. A gente pode ser Jesus na vida. E eu fiquei decidido, eu falei, eu vou ser Jesus. Vou fazer as coisas certas. Um monte de coisa, um monte de mente, um monte de ideias. Mas, Pai, eu não vou tirar os meus pés da direção que eu sei que eu tenho que viver além de jiu-jitsu. Né? Assim, uma projeção pela frente muito grande. Né? Eu estou citando de maneira rápida, eu nem sei se... Dá para ver as fotos, senhor? Esse aí foi quando eu estava saindo daqui. Aí o negão lá no Catar, jovem. Ah, lá no Catar, hein? Sushi. Ó, peraí, volta. Isso, quando alguém te dá um conselho, eu me lembrei de Atos capítulo 27, quando Paulo está atravessando aquele mar. E aí o pessoal quer fazer algumas decisões, né? Para jogar as coisas no bar, jogar as coisas do bar por causa do vento e tudo mais. O apóstolo Paulo fala assim, ó, vocês estão 14 dias sem comer. Come, para vocês estarem fortes. Sabe por quê? Porque o Senhor a quem eu sirvo falou que nenhum de vocês vai se perder. Nenhum de vocês vai se perder. Vocês não precisam tomar decisões doidas. E aí eu me lembrei, cara, uma dica, né? Aqueles homens, eles só não foram mortos por causa de Paulo. E aí indo, eu conversei com a esposa do pastor Bruno, a Marcela, e ela falou bem assim, Tiago, não toma água direto da torneira do país, talvez pode te dar uma dor de barriga. Não come comida logo no restaurante, vai no mercadinho, compra um negocinho chamado nigirito, que é um sushi, é como se fosse um sushi, uma bolinha de arroz com carne, com alguma coisa, para o seu estômago começar a sentir a diferença. Aí eu comprei, rapaz, não é que eu gostei do negócio, comi nigirito de manhã, de tarde, de noite. Esse aí é o pessoal que foi com a gente, o Peluso. Né, eu fui campeão nas 2 categorias, o Rafael infelizmente perdeu na primeira, o Thiago ficou em 3º lugar, a Ju ganhou em 1º lugar na categoria, 3º, e a Letícia, eu vou trazer ela aqui na igreja, vocês vão conhecer ela, aquela do cabelinho vermelho, ela que foi a nossa tradutora. Na hora que falhava as palavras, eu, teacher. Mas ela que me ajudou muito. Ela pegou a faixa preta no pódio lá. Rapaz, isso aí foi uma cena muito legal, cara. Tinha uma avenida lá muito iluminada, parecendo aquelas avenidas de filme. Falei, rapaz, eu vou tirar uma foto de kimono lá com as medalhas. Quando eu tirei as medalhas no peito, parecia que os bichinhos, cara, eles ficavam tudo olhando assim, um monte, juntaram assim, ficavam olhando. Eu fiz assim. Eu não sabia falar nada. Aí fiz assim. É linguagem, jovem, é linguagem. Eu estou citando o jovem, porque faz uma aula de inglês com o jovem, gente, vocês vão rir demais. Eu falei, jovem, nós somos muito doidos para aprender, jovem. É muita vontade de aprender, né, jovem? E aí, quando eu chamei eles, ele, Brasil, Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Fala para eles lá. Falei, negão. Eles, negão. Pela ordem. Negão pela ordem. Muito engraçado, cara. Dava para fazer uma cena de filme, cara. Aí eu falei para eles falar Jesus, Jesus. Aí a menina traduziu o que estava no meu kimono para eles, falou, Jesus. E aí as meninas chegaram, tem até um vídeo, eu nem sei se está aí, eles ficando muito felizes assim com a medalha. Olha lá.
Eu me tornei atração no Japão, negão, grandão, cara. Foi muito legal, cara. Eu bati na mão de um assim, devagarinho. O verde. Oh! É muito engraçado. Muda, muda. Ah, isso aí foi... Nós fomos visitar o castelo de Nagoya. E aí estava tendo um campeonato de sumô, tinha uns caras grandão assim, né? E aí eles chamam de anime, eu nem sei direito o que é isso, mas eles tipo, incorporam lá aquele negócio. Eu falei, vou tirar uma fotinha com eles aqui só pra... Vai lá. Pequenininho tá na foto, você tinha que ver cada baita, mano. Não pode passar. Ah, isso aí foi dentro do... Assim, esse grupo, é difícil até explicar, eu queria muito que eles estivessem aqui. Porque eu não escondo a minha fé deles. Não escondo. E assim, várias coisas, várias perguntas sobre Deus, sobre a Bíblia, eu tenho a oportunidade de responder. Eu não imaginava que eu teria tanta abertura para falar do Evangelho, mas eu não falo, às vezes, com palavras. Eu quero mostrar para eles que eu sou crente, eu posso fazer qualquer coisa, mas eu não faço por causa de Jesus certas coisas. E eu faço porque eu amo Jesus também, muitas coisas. Saiu uma foto do pódio lá. Veja, ó, fiquei até bonito, hein? Olha lá, ó. Essa é a parte que eu mais gosto. Porque eu não tiro do meu foco o meu propósito. Não pode sair do meu foco. Isso aí eu filmei pro Weber. Brasil. Muita gente. Você vai gostar dessa, jovem. Eu fui pedir comida, jovem. Nossa, caraca, Deus é bom demais, rapaz. Falei para a menina assim, comida, comida. Ninguém, comida. Aí eu parei, fiz assim para a menininha, parei. Fiz assim para a menina, comida. Ela fez bem assim, comida. Só que ela não estava entendendo que eu estava pedindo comida, ela só estava repetindo, me deu uma crise de riso, ó. Ela com a vozinha fininha. Comida. E eu, caraca, eu vou morrer aqui de tanto rir, cara. Vai tocar. Ah, isso é um pouco lá do metrô. Muita gente. Dava para achar todo mundo assim, tá ali. Pode passar. Saí na frente do hotel, pode passar. Isso é um pouco lá da luta. Pode passar. Você acha que esse cara era pequenininho? Era um cepo de um japonês. Pode passar. Uma das coisas que eu aprendi no Evangelho, todo mundo que te ajudar, cara, presta conta. Mostra para as pessoas que a ajuda que elas deram para você foi muito valorosa. Eu quis tirar a foto com... Eu não sou natural, né, do Espírito Santo, mas eu sou muito grato ao Espírito Santo. O Espírito Santo, o estado do Espírito Santo, enquanto eu estiver aqui, eu quero fazer o máximo que eu posso para mostrar que no estado do Espírito Santo, muitas coisas boas podem acontecer, projetos podem ser desenvolvidos, pessoas podem sair daqui para fazer a diferença. Logicamente que o propósito está estampado, né? A armadura é essa aí, pastor. Aquele nome ali embaixo vale nada. O de cima é que dá com a coroa. Sempre tive vontade de fazer isso. Acabou? Acabou. Depois, na rede social, vou colocando mais fotos, mas eu quero aproveitar esse momento aqui e
chamar os irmãos do louvor. Isso aí foi um pouco da minha viagem para o Japão. Assim, muitas coisas aconteceram, né? Dificilmente eu conseguiria falar para vocês se não falar do motivo, que é Jesus. Eu sou atropelado pelas bênçãos. E detalhe, irmão, agora que o negócio... Flavinho, o negão tá morto não, irmão. Já faziam 3 anos que eu tinha uma expectativa muito grande. E aí, fui para o Japão, aniversário de casamento lá no Japão. A minha esposa, rapaz, fazendo vários elogios, assim, eu me senti tipo assim... Mas graças a Deus pela vida da minha esposa, eu quero agradecer demais ela. Você é uma bênção na minha vida, mulher. Você... Cheguei em casa, trouxe o presente para a galera, dei o presente, daqui a pouco ela me deu uma cartinha. Rapaz, sua mulher está crente, moço. Jesus fez um negócio que... Comecei a ler a cartinha de amor, rapaz. Eu falei, me senti... Há uns anos atrás, fiquei todo emocionado, né? Pagando de durão. Mas por dentro, todo mole, né? E uma caixinha de presente. Terminei de ler a carta, abri a caixinha. 2 sapatinhos, você pai de novo, cara. Que massa! Ei! Ganhei 2 medalhas lá, mas o diamante já estava aqui em casa, rapaz. Assim, queria agradecer a minha família, né, minha mãe. Mas eu queria agradecer o senhor, pastor. E os outros pastores que estão aqui nessa igreja. As melhores pessoas que eu conheci na minha vida foram pastores. Melhores pessoas que eu conheci na minha vida foram pastores. Eu não tenho uma frustração com pastor. Frustração, não. Experiência de tomar uns esporros de vez em quando. Olha, jovem, para andar na linha. Eu sou muito agradecido à igreja de Jesus, que a vocês são os meus irmãos. Eu sei que toda a força estava aqui, cara. Meu amparo lá no Japão, como o amparo dos missionários, porque eu era um missionário de kimono, rapaz. Tem muita noção disso, então eu quero agradecer o Wendel, né, o pastor Giovanni, a galera que treina comigo. Eu não ganhei sozinho, não. Essa medalha aqui é fruto do nosso trabalho junto. Psicológico, físico, espiritual, emocional. Eu me considero uma pessoa que tem uma boa base familiar, da igreja. Ixi, se eu fosse agradecer aqui, eu ia ficar igual o Salmo, né? A bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Então, sou muito agradecido. Cada um que comprou a rifa, investiu. Sabe o que é? A rifa nem completei. O pessoal jogava dinheiro lá na rifa, falava assim, não quero nada. O povo de Deus é um povo muito generoso, cara. Né? Eu duvido que essa meta dos 25 mil do Natal, nós não vamos bater, eu duvido. Eu me lembro do barco do Diego Tibério. Ixi, é tanta coisa. A força está na gente. Isso é um testemunho que ecoa, que quando você fala dessas coisas, acontece aqui no nosso meio, o pessoal fica assim, sério? E a nossa igreja em si, o lugar em que nós nos reunimos, nem é assim dos mais, nem sei a palavra. Tem lugar que você vê cadeira acolchoada. E nosso ar-condicionado aqui é natural, graças a Deus, né, venta muito, mas vai lá e olha o cálculo de investimento em missões no reino de Deus. Só está de pé porque essas coisas acontecem, os nossos valores estão firmados no reino de Deus. Então, enquanto nossos valores estiverem firmados, entranhados, sendo conduzidos aqui para que isso aconteça cada vez mais, rapaz, não, o pau está quebrando aí no mundo. Mas os membros do corpo de Cristo sempre se sentirão atropelados pelas bênçãos. Sempre, sempre. Se você não tem esse sentimento, faz uma oração hoje. Mas Deus, eu quero me sentir assim. Eu quero ser assim.
Eu quero me sentir abençoado não tendo nada. Nada talvez que o mundo espera que eu tenha. Sabe por quê? Jesus é o meu pastor e eu de nada eu tenho falta. Então eu quero agradecer, né, fazer menção de novo à igreja. Vocês cuidaram da minha família. Eu lutei despreocupado. Eu fiquei bem. Porque eu sabia que a minha esposa e meu filho, né, eles estavam no melhor lugar onde eles poderiam estar. Talvez falassem, podia ir para casa da sua mãe. Não, melhor lugar é com a igreja. A igreja dá um amparo que família não dá. A igreja te dá Deus, te apresenta Deus. Eu me lembrei de uma frase que o pastor Giovanni falou uma vez na sala. Ele falou bem assim: o meu maior medo é que vocês se percam correndo atrás das coisas. Porque as coisas, elas não podem te dar Deus. Mas Deus pode te dar todas as coisas. Então, muito obrigado pela ajuda, obrigado por esse tempo, obrigado pela oportunidade de falar com vocês que, Deus é bom demais, o capeta não presta. Amém? Fica de pé nesse lugar. Senhor, nós agradecemos ao Senhor, Deus, pelo dia de hoje. Nós agradecemos ao Senhor pela bênção, Deus, de ter os nossos pecados anulados, Deus. Ter a oportunidade de nos aproximar do Senhor, Deus, com confiança, com humildade, com sinceridade, Deus. E ter do Senhor tudo aquilo que a gente precisa. Nós agradecemos ao Senhor pelos mimos, os privilégios, Deus. Os afagos que o Senhor nos dá, Deus. De provar experiências, Deus. E nessas experiências ver o quanto o Senhor é bom, o quanto o Senhor tem tentado, né, fazer, Deus, para buscar o coração do ser humano, Deus. O tanto que o Senhor já fez, o tanto que o Senhor ainda faz, o empenho do Senhor em tentar nos aproximar do Senhor, do propósito de entranhar os valores celestiais no nosso coração, para que as situações, Deus, elas não sejam, Deus, fatores de direção para a nossa vida, mas os fundamentos eternos, os valores eternos da Tua palavra, Deus, sejam, Deus, aquilo que vai nos orientar em meio a situações difíceis, né, para fazer com que nós não nos desviemos, Deus, quando as coisas estiverem boas demais, ou nos desviemos quando as coisas estiverem aparentemente ruins, Deus. Nos ajuda, Deus, a ter uma visão de que a coisa mais importante o Senhor já disponibilizou a nós, Deus, que é o perdão dos nossos pecados. Isso é suficiente, Deus, para nós nos sentirmos atropelados pela bênção do Senhor. Mas o Senhor tem nos dado as nossas famílias, os nossos amigos, essas oportunidades, Deus, de ver o quanto o Senhor tem trabalhado no coração das pessoas de outras nações, Deus. Muito obrigado, Jesus. Nós agradecemos ao Senhor. Nos ajuda, Deus, nós carecemos da sua misericórdia, Deus, para nós nos mantermos focados, Deus, até o dia que o Senhor resolver nos chamar, até o dia que o Senhor resolver, Deus, contar, né, nos usar, contar com a gente para servir ao Senhor em alguma coisa, em algum lugar. Não nos deixa, Deus, cair na tentação de achar que nós temos direito, Deus, mas nós queremos, Deus, aproveitar as oportunidades, Deus, de lavar pratos, de limpar os copos, de anotar nomes, de cumprimentar as pessoas, de dar copos de água, de lavar o banheiro, Deus. Muito obrigado pelo exemplo constrangedor da vida do pastor Larry, Deus. Quando ele disse para nós, Deus, que se ele não pudesse mais dar aulas, Deus, ele queria simplesmente só lavar os banheiros da igreja. Nós queremos ter o nosso coração fundamentado aqui, Deus, para nós não nos perdermos, Deus. Não deixarmos, Deus, de aproveitar a graça do Senhor que está disponível a nós. Nós não queremos deixar de aproveitar a Tua graça. Nos ensina, nós precisamos disso, no nome de Jesus. Amém.